A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos está liderando uma investigação de impeachment contra o presidente Donald Trump. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, anunciou em 24 de setembro a abertura de um inquérito formal depois de denúncia anônima de um agente de inteligência do governo. The actions taken to date by the President have seriously violated the Constitution, especially when the President says, Article 2 says I can do whatever I want. The actions of the Trump presidency revealed the dishonorable fact of the President's betrayal of his oath of office, betrayal of our national security, and betrayal of the integrity of our elections. O informante, cujo nome não foi divulgado, prestou queixa em 12 de agosto. Falou sobre irregularidades em um telefonema que Trump fez ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em 25 de julho. Na ligação, Trump pediu que Zelensky colaborasse com seu advogado pessoal em uma investigação sobre Hunter Biden, filho do principal pré-candidato democrata, Joe Biden. Hunter integrou o conselho de uma empresa de gás ucraniana quando seu pai era vice-presidente dos Estados Unidos. O telefonema foi feito no momento em que a Ucrânia aguardava a aprovação de um pacote de ajuda militar dos Estados Unidos. 2 dias após a ligação, a verba foi liberada. Trump negou incisivamente as acusações e disse que essa é a maior caça às bruxas da história do país. A Casa Branca divulgou na íntegra a transcrição do telefonema. No documento, é possível ler a seguinte fala de Trump a Zelensky: "Ouvi dizer que você tinha um procurador que era muito bom e foi demitido. Isso é muito injusto. Muita gente está falando sobre isso. Houve muita discussão sobre o filho de Biden, que Biden impediu um processo de acusação e muita gente quer saber mais sobre isso. O que você conseguir fazer a respeito do procurador-geral seria ótimo. Biden saiu se gabando de que impediu a investigação. Então, se você puder dar uma olhada nisso, soa terrível para mim." Zelensky foi receptivo e disse que iria cuidar disso e trabalhar na investigação do caso. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, anunciou a abertura de inquérito formal contra o presidente em 24 de setembro. No início de novembro, 6 comitês da Câmara iniciaram a investigação e enviaram evidências de irregularidades ao Comitê Judiciário. Nesse processo, as testemunhas foram convidadas a depor. O Comitê Judiciário, então, analisa se existem evidências suficientes para afastar o presidente. Se sim, elabora um documento e encaminha para votação na Câmara. É necessário que uma maioria simples, 50% mais um dos congressistas, apoie o impeachment na Casa, 218 de 435. O Partido Democrata de oposição tem maioria, são 235 contra 198 republicanos. Se os deputados decidirem pelo afastamento de Trump, o processo de impeachment segue para o Senado. Assistidos pelo presidente da Suprema Corte norte-americana, os senadores tornam-se jurados e representantes da Câmara atuam como promotores. Os congressistas avaliam as informações obtidas na investigação. Trump só será destituído caso 2/3 dos senadores votem a favor, 67 de 100 congressistas. Os republicanos são maioria no Senado, tem 53 congressistas. É necessário que 2/3 da casa, ou seja, 67 senadores, votem a favor da condenação e destituição do presidente. As chances são baixas, mas se os senadores aprovarem, Donald Trump deixa o cargo e seu vice, Mike Pence, assume. O impeachment foi usado nos Estados Unidos pela primeira vez em 1868, quando o presidente Andrew Johnson demitiu o secretário de Estado sem autorização do Senado, violando uma lei da época. A Câmara aprovou o processo, mas parou por aí, não passou pelo Senado. O segundo caso foi de Richard Nixon, em 1973. Ele foi acusado de abuso de poder e obstrução de justiça durante o caso Watergate. O processo nem chegou à Câmara. Nixon renunciou logo no início do escândalo. O terceiro e até então último caso foi o de Bill Clinton, em 1998. O então presidente foi acusado de crime de perjúrio, quando se presta falso testemunho sob juízo, e obstrução de justiça. A Câmara também aprovou o processo, mas o Senado barrou. Um gráfico do site norte-americano Axios mostra como o processo de instauração do impeachment de Trump foi o mais rápido da história do país. Levou 11 dias para aprovação na Câmara e início do processo. No caso de Nixon, foi mais de 1 ano e meio. De Clinton, 9 meses. O impeachment de Trump teve início com maior apoio popular do que nos casos de Nixon e Clinton. Pesquisa realizada na primeira semana de outubro mostrava que 44% dos cidadãos dos Estados Unidos queriam a destituição do republicano. Em 74, nessa mesma altura do rito, 38% dos norte-americanos apoiavam o afastamento de Nixon. No caso de Clinton, em 98, eram apenas 29%.